Graça e paz, irmãos, amém? Louvado seja o nome do nosso Deus. Amados, sem demora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 12. Mateus capítulo 24, versículo 12. Aleluia. Aleluias. Não mexe não, né? Capítulo 4, 24, versículo 12. Amém, querido? Diz assim: e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Somente até aí. Pai, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e pedimos, ó Deus, a Tua unção sobre as nossas vidas. Venha repreender, meu Deus, tudo aquilo que não procede do Senhor, toda obra contrária à Tua vontade, meu Deus. Envia os Teus santos anjos neste lugar com espada desembainhada. Traz-nos, ó Deus, a revelação da Tua palavra. Quebra, meu Deus, todas as astutas ciladas do inimigo. Fala no mais íntimo de cada coração, meu Pai. Leva cativo agora todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga amém. Pode se sentar, querido, no teu lugar. Aleluia. Querido, Deus me deu uma palavra e um tema para essa mensagem, que eu quero ser o mais objetivo por causa do horário. Nós tivemos um problema técnico, vamos dizer assim, no início do culto, atrasamos o início, mas nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. E o tema que Deus me deu para essa mensagem é: libertos da frieza espiritual dos últimos dias. A Bíblia nos diz aqui em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, no sermão profético de Jesus, ele já nos alertava que nos últimos dias, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E nós estamos vivendo esses dias. Dias de frieza espiritual. Dias onde as pessoas, elas não estão enxergando a situação espiritual a qual elas estão vivendo. E eu não estou falando de pessoas não crentes. Eu estou falando de pessoas crentes. E é muito importante nós nos atentarmos para esses dias. A Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, mas não todos. Então existe um remanescente. E esse remanescente, querido, isso não depende basicamente de Deus. Depende do interesse da pessoa. Em querer, em buscar a vontade de Deus, em querer fazer a vontade de Deus, mesmo quando o mundo está nadando contra a maré. O mundo está nadando contra os princípios, na verdade, contra os princípios da palavra de Deus. Mas nós, qual o posicionamento? Porque nós estamos vivendo dias em que nunca houve tanto acesso à palavra de Deus. É pela internet, igrejas, muitas vozes, mas nunca houve tanta frieza espiritual. Eu falei isso aqui domingo, que eu orei e oro pelos meus filhos, porque eu fui privilegiado, que quando eu me converti num tempo de avivamento, um tempo onde os jovens
perdiam as madrugadas, não era por rua fora, nem em festas não, era no monte, orando, jejuando, pagando preço. Dezenas de jovens, nós subíamos no monte. Nosso passatempo no final de semana era subir no monte, porque tinha fome e sede pela presença de Deus. E aí quando nós íamos para o retiro, dezenas de jovens e adolescentes eram batizados com o Espírito Santo. Onde está isso agora? É tempo de frieza espiritual. Por quê? Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Há muitas pessoas dentro das igrejas, mas poucas diante de Deus. Essa que é a realidade. Há muitos que conhecem versículos, mas perderam a paixão pela presença. Há muitos que pregam, cantam, trabalham muitas vezes até nas igrejas, porém o seu coração está distante do Senhor. E Jesus profetizou que uma das maiores características nos últimos dias não seria apenas guerras, terremotos ou perseguições, seria uma doença espiritual silenciosa que chama-se o esfriamento do amor. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos. Então o que se esfria? O amor. Se a gente fizer um paralelo, uma comparação, imagina você que é casado, seu cônjuge, quando o amor esfria, não é difícil o relacionamento? Talvez você já passou por um período difícil no seu matrimônio, onde você já não tinha tanto interesse pelo cônjuge, passou por momentos difíceis, e isso afastou você do seu cônjuge, e às vezes o relacionamento se tornou muito difícil, e o amor esfria. E isso, se não for tratado, aquela aliança acaba. Muitos casamentos acabaram-se porque o amor esfriou. E agora, trazendo para esse relacionamento que nós temos com Deus, essa frieza, ela não acontece de uma vez, ela entra lentamente. É por isso mesmo que essa mensagem é uma mensagem de libertação. Porque nós temos, quando você tem um sintoma, né? Muitos casais, quando vê que o casamento vai esfriando, o que é que eles vão fazer? Terapia, não é assim? Vai muitas vezes busca ajuda na igreja, busca ajuda no pastor, busca ajuda no psicólogo. Quando tem problemas emocionais, né? Às vezes a pessoa carrega traumas na vida, e esses traumas, né, têm prejudicado o relacionamento. Então a pessoa busca ajuda. E nós como igreja, nós temos que buscar a Cristo, porque Deus ainda está libertando pessoas. Deus ainda quer avivar essa geração. Posso ouvir um amém? Deus ainda quer avivar a sua vida. Você não precisa viver uma vida fria espiritualmente. Mas o que é a frieza espiritual? Pergunto para você, o que é a frieza espiritual? A frieza espiritual é quando o coração continua vivo fisicamente, mas deixa de arder pela presença de Deus. Como eu disse, eu me sinto privilegiado, um privilégio que talvez os meus filhos não tiveram, mas eu creio e profetizo que eles vão ter, de ter nascido num tempo de muita unção, nascido espiritualmente num tempo de muito fogo de Deus. Tanta unção, que isso me chamou para a presença de Deus de uma forma poderosa, e eu me tornei um pastor, mesmo quando eu não tinha, né, nem sonhava nisso. E hoje, infelizmente, nós vivemos um tempo de frieza espiritual, e muitas vezes como eu disse, o que é a frieza espiritual? É quando a comunhão ela se transforma em uma obrigação. É quando a oração vira só rotina. É quando a Bíblia deixa de alimentar. O pecado deixa de incomodar. A presença de Deus já não toca mais no seu coração emocionalmente.
E foi exatamente isso que Jesus anunciou. E por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Observe que Jesus não disse que o amor desapareceria imediatamente. Ele disse que esfriaria. Algo quente pode se tornar frio aos poucos, é ou não é verdade? Às vezes não vai esfriar da noite para o dia. Da mesma forma isso acontece com a nossa vida espiritual, se a gente não vigiar. Se a gente não alimentar o nosso espírito. Porque a iniquidade, ela produz frieza espiritual. Quanto mais o pecado é normalizado, menos a sensibilidade espiritual existe. São mentes cauterizadas. Então nós estamos vivendo um tempo que tudo está normalizando. Pecado virou rotina na vida de muitos crentes. Pecado virou rotina. Então quando você normaliza pecado, a frieza vem. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não comunga com a vida de iniquidade, por se aumentar a iniquidade. Então, é proporcional, inversamente proporcional, como a gente aprende na matemática, né, Léo? Uma coisa que é inversamente proporcional. Quanto mais frieza, menos presença. Quanto mais iniquidade, mais frieza. Está entendendo? São opostos. Não existe unção, poder em meio a tanta iniquidade, a pessoas que não se arrependem. Por quê? Porque o pecado endurece a consciência, fica cauterizada, o Espírito Santo ele é entristecido. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, ao qual foste selado para o dia da redenção. Toda vez que o pecado ele deixa de ser combatido, o fogo começa a apagar. Então, quando se não prega mais sobre pecado nas igrejas, porque tem pecado, então você precisa abrir os olhos das pessoas. Eu não estou falando de usos e costumes, eu não estou falando de coisas que as pessoas acham que é pecado. Não, eu estou falando daquilo que a Bíblia realmente fala que é pecado. Porque tem gente que inventa um tanto de coisa que não é pecado, e o que é pecado mesmo, passa a mão na cabeça. Está entendendo? Ah, é pecado você fazer isso, na verdade a Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala: não matarás, não adulterarás. Quando o jovem rico chega perto de Jesus, ele pergunta: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Conheces os mandamentos? A pergunta de Jesus para aquele jovem rico foi: tu conheces os mandamentos? E aquele jovem: sim, conheço. Então a primeira coisa que Jesus quer saber é o seguinte: você tem quebrado o princípio? Porque isso é impedimento. Pecado, quebra de princípio, é impedimento para você herdar o reino dos céus. Mas a boa notícia é que Ele está de braços abertos quando nós nos arrependemos. A boa notícia é que a porta da graça ainda está aberta. A igreja de Laodiceia é o retrato da frieza espiritual. E a igreja de Laodiceia é aquela igreja que Jesus: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem deras fosse frio ou quente, assim porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Apocalipse 3, 15, 16. O problema ali não era a ausência da religião cristã, mas era a ausência da paixão pela presença. Eles tinham estrutura, eles tinham riqueza, eles tinham organização, mas Jesus estava do lado de fora. Tem uma certa semelhança com os dias de hoje? Assim era a igreja de Laodiceia. Porque Jesus, confrontando aquela igreja na carta a Laodiceia, ele diz: você diz que é rica,
Você diz que você é toda adornada, mas eu te digo que você é pobre, miserável, cega e nua. Aconselho-te que compres de mim ouro puro e refinado, onde a traça e a ferrugem não corroem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. É possível frequentar a igreja e deixar Jesus do lado de fora da própria vida. Porque Jesus escreve ali, manda João escrever a Laodiceia. Ele estava escrevendo para crente. E ele diz para uma congregação de crentes: eu estou à porta e bato. Quer dizer o quê? Que Jesus não tinha entrado ainda. Se a mensagem para aquela igreja é: eis que estou à porta e bato, Deus está dizendo para mim e para você que muitas vezes a estrutura pode estar lá muito linda, que a religião existe, que você pode ter nome de evangélico, e mesmo assim Jesus está do lado de fora. As raposas têm os seus covis, mas o filho do homem, as andorinhas têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Olha que tremendo, né? Jesus estava alertando que eram poucos lugares, poucas casas, poucos corações que ele tinha morada. Assim, imagina hoje, na frieza espiritual, irmãos, tem hora que eu passo até mal. Assim, porque como eu disse, eu fui criado no fogo. Eu me converti no fogo de Deus, num tempo de muita unção, de poder. Então, quando eu vejo hoje as friezas no meio das igrejas, o desinteresse das pessoas pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, é realmente digno, como disse próprio Jesus, da ânsia de vômito. Mas eu não estou falando que isso é uma realidade que nós precisamos de mudar. A começar por nós, por mim, por você. Essa é a verdadeira libertação que Jesus quer. E como que um coração esfria? Em primeiro lugar, quando nós abandonamos o primeiro amor. Jesus advertiu a igreja de Éfeso: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Então, quando a gente deixa o primeiro amor, aí é o primeiro passo para a frieza. Porque o primeiro amor, querido, ele é marcado por quê? Por desejo de oração, alegria na adoração, fome pela palavra de Deus, prazer em servir e sensibilidade ao pecado. E quando isso desaparece, a frieza se instala. Quando não existe mais desejo pela palavra, pela oração, pela adoração, fome pela palavra, então a frieza vai se alastrando. Porque o que a física diz? O que é o frio? A ausência de calor. A física diz que o frio é a ausência de calor. Então a frieza espiritual é a ausência do fogo de Deus. E qual foi a promessa de Deus? Eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Então, se não tem Espírito Santo, não tem fogo. E sem fogo não há glória. Muitas vezes, em segundo lugar, que a pergunta é: quando abandonamos o primeiro amor, como o coração esfria? Quando nós abandonamos o primeiro amor. Em segundo lugar, pela negligência espiritual. Paulo escreveu, Romanos 12:11: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Não sejais vagarosos no cuidado.
que Paulo está dizendo assim? Ó, não seja devagar em fazer as coisas para Deus, não. E hoje o que a gente vê? As pessoas deixando Deus em último lugar. O simples fato da pessoa não deixar a congregação, como a Bíblia diz, não deixar a congregação, como é o costume de alguns. Porque isso vos adverto, está lá em Hebreus capítulo 4. Não deixai a congregação. Então hoje a gente vê pessoas deixando a igreja, ficando 2, 3, 4, 5, 6 cultos sem vir à igreja. Eu não consigo entender como que isso acontece na vida de um crente. Ah, pastor, estava muito cansado. Ah, pastor, estava muito isso, eu estava muito aquilo. Irmãos, diante de Deus, eu preciso alertar a igreja. Porque a responsabilidade que Deus, quando Ele vê assim, o que você fez com as ovelhas que eu coloquei para você pastorear? A Bíblia nos alerta lá, que quando o exército inimigo vinha, ficavam os atalaias lá em cima da muralha, e quando eles viam o exército inimigo chegar, eles alertavam toda a cidade. Então, os pastores, os profetas são como atalaias. Não se enveredem por esse caminho, porque o inimigo está à espreita. Se o Senhor mandar eu falar e eu não alertar, o Senhor vai demandar o sangue das minhas mãos. É o que está na Bíblia. Mas se eu alertar e a pessoa não der ouvidos, Deus não vai cobrar de mim esse sangue. Vai cobrar daquele que ouviu e nada fez. Por isso a minha responsabilidade, eu não vou mudar o meu discurso, sendo que Deus está mandando falar essas coisas. Que a igreja precisa abrir os olhos, abrir bem os ouvidos, para que não seja pego de surpresa no grande e terrível dia do Senhor. Eu sei que está sendo difícil, eu sei, irmão, eu sinto. É um peso, por exemplo, no dia de culto, é sempre um problema. Eu passei hoje quase 20 minutos para ligar o som da igreja. No dia normal, você chega lá em casa, você liga o computador, com 2 segundos ele liga. É domingo à noite, vai vir na igreja, dá um problema aqui, acolá, é uma luta. A gente vê a batalha. Mas o texto diz, não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Então sirva ao Senhor com alegria, se disponibilize. A igreja precisa de diáconos, para servir. A igreja precisa de pessoas para abrir igreja. A igreja precisa de pessoas para servir água. Não é só o pastor não. A igreja precisa de pessoas. Não existe igreja se não tiver pessoas envolvidas com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com as pequenas coisas. Sede, não sejais vagarosos no cuidado. Ah, fulano então vai fazer, sabe aquele negócio de empurra para o outro e ninguém faz? É assim que acontece. Então Paulo nos alerta dizendo, não sejais vagarosos no cuidado. E a gente precisa se envolver, participar, ter fome novamente, ter sede novamente, se entusiasmar de buscar os perdidos, de evangelizar, de ligar para a pessoa, olha, vai ter culto hoje, por que você não está vindo na igreja? Você sumiu, irmão, tem mais de mês que você não vai na igreja. Ô irmão, você faz tanta falta na igreja. A igreja está precisando de diácono. A igreja está precisando de intercessores. A igreja está precisando de mantenedores. Sem isso a igreja morre. Sem intercessores a igreja morre. Sem mantenedores a igreja não se mantém. Sem diáconos a igreja não vive. Entende, igreja? Isso precisa ser tirado. Isso tudo é resultado da frieza espiritual. Eu lembro quando eu me converti, eu tinha uma fome tão grande, e essa fome existe até hoje,
Porque eu fui tão impactado com a presença de Deus. Irmãos, eu não consigo viver sem a presença de Deus. Eu não consigo viver sem ministrar a palavra de Deus. Se eu ficar um dia, eu sou fominha de microfone, e o Daniel puxou a mim. Ele não vive sem esse microfonezinho aqui, não. Como é que eu vou tirar isso dele? Isso aqui é uma escola. Entende? Então, por que eu estou falando isso, querido? Nós precisamos amar mais. Ter mais paixão pelas coisas de Deus. Isso tudo começa o quê? Com as pequenas coisas. Com as pequenas coisas. Pelo zelo das coisas de Deus, pela casa de Deus. O fogo espiritual, querido, precisa ser alimentado. Quem não gosta de um churrasquinho aí, de uma churrasqueirinha? Sabe, já tem alguns anos que eu gosto de um churrasquinho, Rose. E aí a gente vai vendo o seguinte: você vai colocando o carvão ali, quando vai dando pela metade lá do churrasco, o carvão já foi acabando. Já. Aí é o detalhe, olha o detalhe. Se você deixar a brasa apagar toda, acabou o churrasco. Até pegar o fogo de novo, meu querido. Na hora que já estiver na metade, você já tem que colocar mais um carvãozinho ali. Você tem que ir alimentando ali aos poucos, ó. Não pode ser muito, porque senão o fogo também esfria. Tem que ser na medida certa. Tira as cinzas, tira um pouquinho do lado ali, vai colocando. Porque se deixar assim, isso fala de quê? Você tem que limpar. Para quê? Porque o fogo não apague, e o fogo arderá continuamente no altar. Os sacerdotes no Antigo Testamento, eles eram responsáveis para que o fogo nunca se apagasse. Eles ficavam dioturnamente, eles tinham turnos. O fogo do altar, onde era queimado o incenso, ele não podia apagar. Isso aponta para nós, para o nosso coração. O fogo espiritual, ele precisa ser alimentado, e ninguém mantém uma fogueira acesa sem colocar lenha. É isso que eu estou falando aqui. É preciso colocar. Terceiro lugar, pelo amor ao mundo, João escreveu: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Hoje em dia, o que mais tem é amar o mundo, irmão. Lógico que tem coisas que, uma vida social, não tem problema você ter sua vida social. É saudável você ter, muitas vezes, e não ter a vida normal. Mas o problema é quando o crente fala assim: hoje eu vou dar um pulinho lá naquela boate e vou. Hoje eu vou dar uma puladinha de cerca. Jesus me perdoa. Só hoje. E aquilo se torna o quê? Iniquidade. O que é iniquidade? É exatamente a sistematização do pecado na vida da pessoa. O pecado se torna sistemático na vida dele. Então aquilo se torna uma iniquidade. Então Jesus diz: por se aumentar esse sistema pecaminoso, que é a iniquidade, o amor de muitos esfriará. É isso que acontece. E isso não vem da noite para o dia, não. Vai vindo sorrateiramente. Sorrateiramente. Então você não pode deixar se afastar muito. Enquanto tem aquela fagulhazinha ainda queimando, como eu disse, você não pode deixar apagar. Para poder pegar fogo de novo, é difícil. Quanto maior o amor pelo mundo, menor será o amor por Deus e pela sua presença. E os sintomas da frieza espiritual: primeiro, perde-se o prazer pela oração. Oração é tudo, começa pela oração. 1 Tessalonicenses 5,17: orai sem cessar. Jeremias 15,16: achei as tuas palavras e as comi. As tuas palavras foram para mim o gozo e a alegria do meu coração.
O pecado, ele deixa de gerar tristeza. 2 Coríntios 7,10, já estou terminando. O pecado deixa de gerar tristeza assim. A tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, se o Espírito Santo tocou, né, você pecou ali, aí você vem assim: ô Senhor, me perdoa. É assim, na vida de um servo de Deus, isso acontece. Você saiu da linha ali, você já: ô Senhor, tem misericórdia de mim. O culto se tornou apenas um hábito, uma religiosidade. Que diferença tem dos irmãos católicos? Mas é idolatria. E na igreja evangélica não tem, não? Só não tem mais. Aí tem muita idolatria. Idolatria por homem, idolatria por bênção. Só quer bênção, mas não quer Deus. Só quer vitória, mas não quer a cruz de Cristo, que ele diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e sirva-me, e siga-me. É por isso que Jesus diz: vai haver muita surpresa no céu. Muita. Eu tenho uma irmã, e ela é ferrenha. De vez em quando, ela manda mensagem no grupo dos irmãos lá: ô irmãos, eu vou ficar 10 dias retirada, tá? Para oração. Vocês não vão me encontrar, mas está tudo bem. 10 dias. Buscando em oração. Ela separa tempo das suas férias para ficar em oração, livre das coisas do mundo. Eu falo assim: eu tenho muito que aprender. Então, amados, Deus não vê capa, Deus vê o que está aqui dentro. E eu falo isso com o coração aberto diante dos amados irmãos, que eu amo a todos. Nós, como igreja, precisamos mudar. Isaías 29:13: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Doído, né? Jesus repetiu essas palavras, Mateus 15, versículo 8 e 9. O Espírito Santo é o fogo que vence a frieza espiritual. João Batista declarou: ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de desatar suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. E o fogo representa o que? Santificação, purificação, paixão, poder e a presença. O Espírito Santo nunca vai produzir frieza na sua vida. Em Pentecostes aconteceu o quê? E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Não eram línguas de gelo. E o escritor aos Hebreus disse: aos seus anjos dá a ordem, mas aos seus ministros constituiu labaredas de fogo. Não é labareda de gelo, é fogo. E pousou sobre eles línguas como de fogo, sobre cada um deles, línguas de fogo. Atos 2, versículo 3 e 4. Antes estavam escondidos, depois eles estavam incendiados, e o fogo muda tudo. Os apóstolos, eles estavam escondidos. Jesus, quando foi, para subir aos céus, ele disse assim: vão para Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Agora, eles não ficavam mais em portas fechadas com medo. Eles estavam ousados. Pedro saiu dali e pregou, 3.000 almas se converteram numa pregação de Pedro.
A sombra de Pedro curava. O lencinho de Paulo que eles levavam, curava. Qual a diferença deles para nós? Eles servem um Deus diferente? Não. A entrega. É a entrega. Quanto mais eu entrego, mais eu tenho de Deus. Quanto mais eu renuncio, mais eu tenho. Então Deus chama o seu povo ao arrependimento. O problema da frieza nunca vai ser resolvido com emoção. Por isso que tem muitas igrejas que são emoção pura. Põe um louvor bonito, uma mulher cantando com aquele vozeirão e o povo... No outro dia está no pecado do mesmo jeito. Você vê aquela multidão de gente chorando, no outro dia está lá traindo uma mulher, entendeu? Um adultério, passando a perna no outro, roubando. Nós tivemos aqui, recente, na história do nosso país, do Banco Master. Todo mundo evangélico. Todo mundo. Mas não tem problema banco passar. Nos velhinhos. Está entendendo, igreja? Isso é vergonha para nós. Vergonha. Ai daquele por quem vem o escândalo. Antes fora que não tivesse nascido. Ou se colocasse uma pedra no pescoço e se lançasse no rio. Disse quem? Jesus. Mas é necessário que venha o escândalo. Para quê? Para mostrar quem é a pessoa. Então, amados, Pedro pregou: arrependei-vos, pois convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que a presença do Senhor venha em tempos de refrigério. Atos 3,19. Olha só, o arrependimento ele gera refrigério. Não existe renovação sem arrependimento. Então o primeiro passo é arrependimento. Então, querido, eu vou encerrar por aqui, que eu tenho mais ainda metade da pregação ainda. Mas eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Vamos fazer uma oração. Quero que você reflita nessa palavra. O Espírito Santo tocou muito forte com essa mensagem hoje. Porque eu falei: Senhor, o que realmente nós precisamos ser libertos? Quando Deus me deu essa palavra, eu perguntei para o Espírito Santo: o que o Senhor acha que nós temos que ser libertos? Porque o culto de quarta-feira é para libertação. E aí veio essa mensagem no meu coração: por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O meu povo precisa ser liberto da frieza espiritual. Feche seus olhos. Jesus declarou: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Pai, perdoa os nossos pecados, meu Deus. Os pecados coletivos, como igreja, os pecados individuais, pessoais. Passa-nos, ó Deus, as nossas vestes no teu sangue precioso. E aquela fagulha que ainda resta. O Senhor nos prometeu: eu não vim apagar o pavio que fumega. Eu não vim acabar com o bagaço da cana. Eu vim restaurar. Eu vim tornar a dar vida, e não qualquer vida, vida abundante. Sob a tua palavra, meu, nós nos lançamos e nos agarramos à tua maravilhosa graça, que é algo que nós nunca conseguiríamos se não fosse a tua graça.
Porque quem somos nós? Somos nada, pó. Por isso Deus levanta homens e mulheres avivados neste lugar, incendiados na tua presença, restaurados na unção, porque a unção despedaça o jugo. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura os corações, tira toda frieza espiritual. Repreenda o poder da frieza espiritual no meio da tua igreja. E levanta aqui homens sedentos por tua palavra, sedentos por tua presença, evangelistas, profetas, pastores, mestres, diáconos, servos de Cristo, servindo ao Senhor com alegria e singeleza de coração, Pai. Eu te oro e te peço, Deus, em nome de Jesus. Pai, neste momento eu quero pedir pela vida do Adriano. O Adriano é nosso vizinho, meu pai. Seu pai me procurou, pediu que estivéssemos orando pela vida do Adriano. É amigo de infância lá da Andréia, das meninas lá da Marli. Ele está com problema no coração, problema nos rins. Precisa de colocar um marca-passo, segundo os médicos, mas os médicos não deixam, porque tem um problema no rim. E ele pediu oração para a igreja. Senhor, nós não temos poder, mas o Senhor tem todo o poder. Nós declaramos, ó Deus, que Tu és um Deus que cura. Jeová Rafá, o Senhor é Deus que cura. E na autoridade do nome de Jesus, como igreja, nós declaramos, ó Deus, a saúde nos rins do Adriano, ó Deus. Toca no coração dele para que não precise de colocar marca-passo, porque Tu és Deus que opera no oculto e no escondido, meu Pai. Em isso tudo para o louvor da glória do nome de Jesus, meu Pai. Nós declaramos a cura, Deus. Confunda agora a medicina. Os médicos olharam para o coração dele, mas o que houve é que houve uma cirurgia espiritual. Quando os médicos olharem para os rins dele, vai dizer assim, não vai precisar de hemodiálise, não, porque o rim dele está como de um bebê, aleluia. Nós cremos, ó Pai, e profetizamos em nome de Jesus, meu Deus, para a glória do Senhor, somente para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, abençoa os Teus filhos, que essa palavra possa achar guarida nos corações. Meu Deus, abençoa os dízimos, as ofertas que servem para o sustento, mas também servem para prosperar a vida dos Teus filhos. Repreender o devorador, o migrador, o gafanhoto. Que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, a vida dos Teus filhos com prosperidade, sim, prosperidade de Deus sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre os teus negócios, em nome de Jesus. Nos livra dos homens maus, das mulheres más, dos homens de sangue. Repreenda toda enfermidade sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre os nossos lares, em nome de Jesus. Diga amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada vida, em nome de Jesus. Diga amém. Deus abençoe os irmãos. Só lembrando que domingo o nosso culto vai começar às 20 horas, por causa do jogo do Brasil, tá, irmãos? Para que ninguém fique desesperado, enfim, fique em paz. Nós vamos começar o culto domingo às 20 horas. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.